11h30. Universitária. Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/99 Universitária. Participe do nosso programa deixando mensagens nas nossas redes sociais e também falando ao vivo conosco pelo telefone 38 79 55 49. Repetindo, 38 79 55 49. – 70% das vítimas de estupro no país são crianças e adolescentes. A maior parte dos casos de violência sexual acontecem dentro de suas casas, onde elas deveriam estar seguras e protegidas. Em 67% dos crimes, o agressor é um parente próximo, um vizinho ou um amigo da família. Expor, usar ou envolver crianças e adolescentes em práticas sexuais é crime. Não seja cúmplice. Não compartilhe ou veja imagens de meninos e meninas sofrendo violência sexual. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É preciso acabar com o silêncio. Denuncie, disque 100 ou procure o conselho tutelar mais próximo da sua casa. Toda criança e adolescente livre do abuso e exploração sexual. Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE. Uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, OIT, estima que 100 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes acontecem todos os anos no Brasil. O estudo revela ainda que tais crimes são muito difíceis de combater, uma vez que apenas 20% deles são denunciados às autoridades competentes. Já a Organização das Nações Unidas, a ONU, aponta que 228 crianças são exploradas sexualmente na América Latina a cada hora. O Brasil aparece como um dos países onde os casos se multiplicam. Quando temos acesso aos dados de 2016 do Disque Denúncia Nacional, o Disque 100, temos a dimensão dessa realidade. Foram registrados 77.290 relatos de violações aos direitos das crianças e adolescentes no ano de 2016. No programa de hoje, queremos saber como enfrentar o abuso sexual de crianças e adolescentes. Para falar conosco sobre o tema, nós contamos com a presença da coordenadora do curso de Serviço Social da UFPE, Valéria Nepomuceno. Bom dia, Valéria. Bom dia, Manina, e todos os ouvintes do programa. Também contamos com a presença da psicóloga, integrante da coordenação da Rede de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Pernambuco, Ildiane Lima, que também faz parte do Centro das Mulheres do Cabo. Bom dia, Ildiane. Bom dia, Manina. Bom dia a todas e todos os ouvintes da rádio. Olha, a gente já vai começar fazendo uma pergunta, né? Quem tiver mais com condições ou querendo contribuir mais. Valéria, já estou olhando para você. Me diz aí, como é que a mídia tem tratado as questões do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Como tem sido esse acompanhamento? Olha, Manina, infelizmente eu acho que a gente tem a maior parte da mídia fazendo uma abordagem ao tema, que é um tema tão sério, de uma forma um tanto sensacionalista, diria até comercial, na medida em que as notícias, principalmente nos programas
policiais, né? Eles abordam sempre tanto a imagem quanto a entrevista à própria adolescente ou adolescente, à criança, né? E faz uma abordagem que é muito, assim, pouco depois que o ato aconteceu, ou tratando da situação, que faz com que a criança reviva, né, numa condição completamente impossível de se pensar, que é uma abordagem feita por um profissional da área de comunicação, que não é o profissional mais indicado para estar tratando com uma criança vítima de violência, né? Então a gente não pode expor a imagem dessa criança, a gente não pode expor, inclusive, a fala. E há também uma outra prática da comunicação, que é a insistência, né, de grandes veículos de mídia aqui de Pernambuco, mas no Brasil todo se repete, da insistência por personagens. Eu quero um personagem para minha matéria. Isso é terrível. Toda vez que eu escuto isso, eu fico bastante incomodada. A vítima passou a ser um personagem para sua matéria. Então, eu acho que talvez pelo volume de trabalho que os colegas, né, jornalistas tenham, eles às vezes tornam a coisa extremamente impessoal, descaracterizado daquela criança que está vivendo uma infância, uma adolescente que passou por uma violência, né? A gente está tratando de violência, então não é um personagem para compor a tua matéria. Então, conversa com um adulto, conversa com o profissional que atendeu, mas deixa de fora a família, que muitas vezes também está muito sensibilizada e sem condições de dar essa entrevista. Então, acho essa insistência, de certa forma, desumana. Muito bem, obrigada. Mãe! Um homem gritou comigo na rua. Gritou com você? O que ele falou? Eu não entendi muito bem. Algo sobre meu corpo ser bonito. O quê? Mas você só tem 11 anos. Isso é... Assédio. Cantadas obscenas também são abuso sexual. O abuso sexual aumenta a vulnerabilidade, a dependência e fere a inocência da criança. Abuso sexual é crime contra a humanidade. Não deixe passar impune. Não é só um comentário. Não é normal ser assediada na rua. Para denunciar abuso e exploração sexual, Disque 100 ou procure o conselho tutelar mais próximo. Por crianças e adolescentes livres de todo tipo de violência sexual. Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes de Rádio, TV e Internet da UFPE. E nós gostaríamos de fazer uma pergunta para as duas convidadas, para a Valéria e também para a Ildiane, porque tantos casos de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Ildiane. Então, Manina, nós vemos, né, que nosso país é um país extremamente machista, né? E que essa situação da criança e do adolescente, ela é vivenciada dessa forma. A gente vê uma cultura que exterioriza as meninas, que faz com que as meninas vivenciem cada vez mais cedo, no caso, não só as meninas, mas as crianças, né, e os adolescentes, essa questão da sua sexualidade. E isso faz com que as meninas e os meninos fiquem mais vulneráveis na sua situação, na sua condição de criança e de adolescente. Temos uma cultura adultocêntrica, em que o adulto é o centro de tudo e que utiliza, né, esse corpo e essa imagem dessa criança, dessa menina, desse menino, para satisfazer os seus prazeres sexuais, né? Na questão tanto do abuso sexual como na questão da exploração sexual também. Valéria? A gente tem números elevados, né? Alarmantes, não é? Em Pernambuco, na nossa coletiva de imprensa da Rede, dias atrás, o governo do estado, a Defesa Social, a Secretaria de Defesa Social, falou que em Pernambuco as denúncias foram 1.415, né, denúncias. Mas o que nos preocupa mais ainda é que esses números, eles são subnotificados. Então, apesar deles serem elevados, eles não correspondem à realidade. Eu acho que a gente tem que ter isso também como um marco de preocupação. E esses números elevados, eles também, são muitas os determinantes. A gente não tem um único determinante. Um deles, eu acho que o principal é a falta de política pública. Nós não temos políticas públicas suficientes
para trabalhar a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. E quando eu falo em políticas públicas, eu estou falando de políticas integradas, né? Não é só a política da saúde, não é só a da assistência social, mas, por exemplo, uma política que trabalhe a questão da própria comunicação, quando a gente estava falando no início do programa, a questão da prevenção de novos casos. Então, esses números se reduziriam se a gente tivesse, por exemplo, uma ação de prevenção que não fosse só no 18 de maio, né, no mês do combate à violência sexual, que fosse uma coisa permanente, todos os dias, todos os anos. Então, com certeza, a gente teria uma redução. E com todos esses agentes trabalhando para, né, a defesa dos direitos. Integrada. E o Diane, né? Então, ela falou em políticas públicas agora e a gente queria perguntar para você em relação a uma política pública dentro do campo da saúde. Aqui, o que o Estado oferece para crianças e adolescentes que passam pela situação de abuso e exploração sexual? Como é que está o atendimento na área de saúde, Hilde? Então, Manina, a gente tem ainda, né? Porque a gente também sabe que esses serviços, eles continuam existindo, mas com uma redução muito grande dos seus quadros de equipe técnica. Mas a gente tem o Hospital de Referência, o IMIP, que atende crianças, né, em situação de violência sexual, especialmente crianças a partir com menores de 45 quilos, que crianças bem pequenininhas. A gente tem também o serviço Vilma Lessa, no Agamemnon Magalhães, que são dois serviços referentes do Estado. E no município temos o Hospital da Mulher e também a Policlínica Lessa de Andrade. Esses serviços, eles fazem o atendimento emergencial, que é o atendimento onde realizados exames de HIV e DSTs, onde eles podem também tomar a medicação. E a partir daí, essa criança, esse adolescente recebe o resultado de algum desses exames, leva para casa, mas também tem o seu atendimento psicossocial. E a partir daí também, 6 meses depois que essas crianças, se não for identificado nenhum caso de contágio com HIV, elas saem com a consulta marcada com a pediatra e com a equipe técnica para que possa retornar, porque a gente sabe que tem alguns casos desse texto que aparecem a partir de 6 meses para continuar esse atendimento. Mas a gente também sabe que é um serviço que está sendo muito prejudicado nesse corte de recursos, né? Tanto na questão do município como na questão do Estado. Essas equipes, elas estão sendo reduzidas e, na verdade, em vez da gente estar cada vez mais especializando e melhorando esses atendimentos, a gente está minimizando esse quadro. Valéria, então como é que a gente poderia identificar uma criança ou uma adolescente que está passando por essa situação, né, de abuso e exploração sexual? Quais são os sinais que essa criança e adolescente dão para que a gente possa estar mais atenta? São vários, viu? E essa é uma coisa que a gente precisa ter também um certo cuidado para não pegar um indicador desse isolado e já afirmar que a criança está sendo vítima de violência sexual. Então, mas existem indicadores físicos, né? A gente pode observar, por exemplo, no próprio corpo da criança, né? Infecções, né? Problemas gástricos, até já se identificou que tem relação, machucão nas áreas genitais. E existe também uns que são bem recorrentes, que são, eu acho que talvez os que primeiro apareçam, que são de ordem emocional, né? Então, você tem crianças que mudam o seu comportamento, são crianças bem-humoradas, participativas, bem integradas na escola, na sua vizinhança, e que, de repente, essas crianças ficam mais isoladas, com menos contato com seus amigos, e na escola o desempenho também cai. E então, a gente tem uma série de informações que podem nos alertar de que algo não está bem. Não está bem com a criança. O que, às vezes, a gente não sabe exatamente o que é, mas isso faz com que a família, a escola, né, quem está próximo dessa criança, fique mais alerta e procure investigar, né, de uma forma melhor. E caso não consigam já saber o que é, procurar um profissional especializado para tentar entender o que é que está acontecendo. Mas são muitos os sinais, né, que a gente precisa estar atento. E o Diane queria complementar com mais alguma informação? Sim, eu acho que uma coisa importante também de saber que quando uma criança ela está passando por alguma situação de violência, né?
ela demonstra essas mudanças de comportamento, mas em algumas situações ela procura alguma pessoa de sua relação de confiança. Certo. E aí é importante que quando essa criança for abrir essa história para quem é dessa relação de confiança, essa pessoa não julgue. Ela tem uma escuta, mas uma escuta sem julgar. E uma escuta sem dizer assim, de colocar essa responsabilidade em cima da criança, porque muitas vezes isso faz com que a criança não busque ajuda. Esse medo de ser julgada, esse medo de achar que é fantasia, porque a gente sempre coloca em primeiro lugar de que muitas vezes é uma situação de fantasia da criança e que ela não está vivendo essa situação de violência, porque como a gente sabe e os números mostram, né? Essa violência, diferente do que a gente vivia o tempo inteiro. Quando eu era criança, minha mãe me dizia, não fale com estranhos, não fale com pessoas que você não conhece, não permita ser abordada. A gente mostra o número e a realidade de que essas violações, elas são cometidas por pessoas das relações de confiança dessa criança. Então é importante que a gente não julgue, que a gente se despreenda de todos os nossos julgamentos e pré-julgamentos com relação a essa criança e se abra, né, no acolhimento da escuta. Bom, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco revelam que 1.415 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual em 2016. Deste total, 906 crimes foram praticados contra crianças e adolescentes de até 13 anos, ou seja, cerca de 66% dos casos são de estupro de vulnerável. A prática sexual ou o ato libidinoso com quem tem menos de 14 anos. Mas qual é o papel do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente diante dos casos de abuso e exploração sexual em Pernambuco, hein? O repórter Iveson Henrique entrevistou o delegado Ademir Oliveira. Vamos ouvir? A DPCA está atuando no enfrentamento aos altos índices de abuso e exploração sexual. Realmente os números são preocupantes. Nós recebemos aqui denúncias da Secretaria de Direitos Humanos, do Disque Denúncia, as pessoas que vêm pessoalmente ou fazem a ligação de forma anônima aqui para o nosso número. Nós estamos apurando esses casos, né? Os casos de Recife, nas cidades também de Jaboatão e Paulista, onde o DPCA tem delegacia especializada, e a gente vem fazendo esse trabalho de investigação dessas denúncias, e muitas delas têm se mostrado verdadeiras, tanto de exploração como de abuso sexual, e aí a gente instaura um inquérito policial para investigar, né, chegar à materialidade e autoria daqueles casos e remeter para a justiça, bem como também encaminhar as vítimas e seus familiares às entidades que compõem a rede de enfrentamento para que possam ter um atendimento, um acompanhamento psicológico e psicossocial que são necessários tanto para as vítimas como para seus familiares. E nós ficamos com a responsabilização criminal, né, dos indivíduos que praticam esse tipo de crime. Uhum. E quais são as orientações para a sociedade, tanto quanto a denúncia quanto a prevenção desses casos? Veja bem, se no caso é o pai, a mãe, uma pessoa diretamente ligada, vinculada à criança ou adolescente vítima da exploração, ela deve procurar a delegacia especializada do DPCA, se for necessidades, e nas demais cidades a delegacia local, levando à vítima documentos necessários para que se instaure o procedimento policial, para que se investigue e chegue-se à autoria daquele abuso ou daquela exploração. E para os cidadãos, de uma maneira geral, é importante que eles possam exercer essa cidadania em prol do direito da criança e adolescente, fazendo a denúncia, seja no Disque 100, que é o número da Secretaria Especial de Direitos Humanos, seja no Disque Denúncia Local, ou no caso, se ele tiver o acesso à própria delegacia. Ele não precisa se identificar, basta ele telefonar e dizer os dados objetivos, o nome da criança, a idade, criança ou adolescente, o local de endereço dela, quem é, se ela tiver conhecimento, quem é o abusador sexual dessa criança e adolescente, que a delegacia então vai apurar, vai intimar a mãe, os pais dessa criança para ir até a delegacia e formalizar então o procedimento.
A sede da DPCA fica na rua Benfica, número 1008, bairro da Madalena, Recife. O telefone é o 3184-3577, repetindo, 3184-3577. Se você souber de algum caso de abuso ou de exploração sexual, ligue para o Disque 100 ou procure um conselho tutelar mais próximo de sua casa. No programa de hoje, nós queremos saber como enfrentar o abuso sexual de crianças e adolescentes. Vivemos em um país onde 211 meninos e meninas são vítimas de maus tratos todos os dias. As informações vão de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, quando determina que esse público tem que ser observado com prioridade absoluta pela família, sociedade e o Estado brasileiro. A coordenadora do coletivo Mulher Vida, Adriana Araújo, aponta sérios limites nas políticas públicas e dificuldades das organizações não governamentais para o atendimento aos direitos das crianças e adolescentes. Vamos ouvir? Então você tem uma rede que os serviços estão fechando, você tem uma grande dificuldade de garantir a formação desses educadores, né, porque esse quadro, ele não é um quadro perene, é um quadro contratado a cada momento, o que vai se refletir nesse atendimento, já que esse é um processo, né, de refinamento de conceitos e de entendimento sobre criança, adolescente, violação de direitos, violência sexual. A gente não sai preparada muitas vezes das unidades educacionais, né? Então esse quadro, ele entra nessa rede, se formando continuamente nesse trabalho, e quando você atinge, né, um grau maior de maturidade desse profissional, ele é subtraído dessa rede. Então o quadro é crítico, as instituições estão fechando, sobretudo as instituições não governamentais, né, que garantem um atendimento para lá de um entendimento político, né, garantem um atendimento mais humanizado, que surge dessa base, dessa lida humana, né, sobretudo nas décadas de 50, 60 e 70, e também, por estarem fechando, você deixa de ter um forte controle social em cima dessas políticas, né, incidindo na cobrança de que esse Estado, município ou nação implemente aquilo que está nos planos que garantem, né, o enfrentamento à violação de direitos contra criança e adolescente. Além de contar com as organizações e os serviços públicos para a garantia dos direitos, as crianças e adolescentes precisam aprender a se proteger das investidas sexuais dos adultos. E, Diane, como a rede tem trabalhado esse tema da autoproteção? Então, Manina, primeiro eu queria dizer que a rede é uma rede estadual, né? Ela é articulada com instituições não governamentais, também tem instituições governamentais nessa parte, e a rede, ela está sempre trabalhando e focando na questão da prevenção, do enfrentamento à violência dos casos nos casos de violência contra criança e adolescente. As instituições que fazem parte da rede, também alguns serviços, fazem um trabalho de prevenção no enfrentamento, levando informação para essa criança e do adolescente. Então é importante que a gente discuta com as crianças e os adolescentes, tipo, identificar quando as crianças, elas são bem pequenas, né? Então a gente pode começar identificando as partes do corpo, identificando também nessas partes do seu corpo que tipos de carinho a gente pode receber, porque uma coisa que diferencia a questão do carinho do abuso é a criança não poder identificar. Porque, como a gente disse anteriormente, se esse abuso ele é cometido por alguém da relação de confiança da criança, em algumas situações a criança não consegue perceber essa diferença de quando é um toque abusivo ou de quando de um toque de carinho ou um toque violador. Então é importante estar alertando essas crianças, né, para essas situações. A rede, ela está trabalhando nesse enfrentamento também através das suas campanhas. Sempre no 18 de maio a gente coloca essas campanhas nas ruas. Esse ano a gente vai ter o seminário no dia 23 de maio, onde a gente vai trazer uma especialista, né, Carolina Arcari, que vai falar especificamente desse tema da autoproteção também,
com pessoas que fazem parte dessa rede de atendimento, com estudantes. Então, a partir daí, a gente pretende mudar essa cultura, né? E trazer uma cultura de autoproteção, trazendo esse olhar também específico para a criança, a partir do seu entendimento e da sua diferenciação entre esse toque abusivo e esse toque de carinho. Muito bem, Valéria. Para você que participa do grupo de estudos e pesquisas sobre política da criança e do adolescente, o GECRIA, do Departamento do Serviço Social da UFPE, para você, qual deve ser o papel da academia no enfrentamento aos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Como o enfrentamento ele não deve ocorrer de uma única maneira, a academia tem espaço, né, para contribuir. Principalmente realizando pesquisas, estudos sobre o assunto, mas também abrindo, né? A academia, ela cada vez mais precisa se abrir para a sociedade e trazer a sociedade para dentro da universidade, Sim. que é uma universidade pública, proporcionando tanto cursos de especialização como cursos de extensão e chamando a sociedade, os agentes públicos que atuam com crianças e adolescentes. Além de uma coisa que eu acho também muito importante, que é a universidade, né, o que nós procuramos fazer no nosso grupo de pesquisa, que é refletir e analisar os números, os indicadores, né, nacionais que saem sobre a questão da violência sexual contra a criança e o adolescente. Fazer umas análises mais críticas, né, e do que, de fato, aqueles números expressam, né, a realidade. E também a gente precisa, não é só se abrir para a sociedade, mas a gente precisa também internamente, né, a universidade, a gente precisa cada vez mais se sensibilizar para o tema, né? Eu acho que a gente não é um tema de menor, de menos, é um tema extremamente importante e que às vezes na própria academia a gente não tem todos os não só colegas, como departamentos sensíveis para isso, né? E nós temos, eu quero lhe dizer, vários estudantes que foram vítimas de violência sexual na sua infância, na sua adolescência, e que a gente sabe do comprometimento disso para os seus estudos, para seu sucesso na vida acadêmica. E eu queria me dirigir, pedir um tempinho só para me dirigir para esses estudantes da Universidade Federal de Pernambuco ou de toda a sociedade, os jovens e os adultos que sofreram violência na infância, que procurem apoio hoje, né? Porque eles não precisam sofrer para o resto da vida. Isso é uma parte da sua história importante, mas que eles podem sim superar. E eu acho que essa é uma mensagem importante que a gente não pode deixar de falar. E assim como você colocou agora, também nós recebemos mensagens, né, também parabenizando pelo tema a Conceição Cardoso, ela que é também uma das integrantes do Unicef aqui do Recife, e Luciano Conceição, que diz que é o dever de nós cidadãos. E aí a gente já passa para você, Hilde, 18 de maio, qual é a programação para que todo mundo possa estar junto, contribuindo, né, para a defesa dos direitos da criança e adolescente? Hilde? Então, Manina, a gente teve uma atividade ontem no Parque 13 de Maio que proporcionou para cerca de mais ou menos 300 crianças, onde a gente teve oficinas, né? A gente teve oficinas onde a gente discutiu o tema da autoproteção de criança e adolescente, a gente teve a oficina de grafitagem, a gente teve a oficina de rima com hip hop, a oficina de desenhos, e na próxima quinta-feira estamos convidando a todos e a todas que queiram participar, junto com as instituições da rede, né, a irmos às ruas, né, chamar a atenção da população nesse enfrentamento dessa violência que são cometidas contra as nossas crianças e adolescentes. A caminhada, a concentração vai ser no Parque 13 de Maio a partir das 14 horas e a gente vai seguir em direção ao Pátio do Carmo. Nesse percurso estamos levando as produções das crianças e dos adolescentes que foram feitas ontem no Parque 13 de Maio e também o nosso grito de indignação, né? E o nosso basta, né? Pelo enfrentamento à violência contra a criança. Pois é, esse grito de basta à violência também vai ser dado pelo grupo Adolescer. O coordenador pedagógico, o André Fidelis, convida o pessoal, moradores e moradoras de Roda de Fogo, para uma caminhada amanhã, dia 17 de maio. Olha só, nós já chegamos ao final do programa. Muito obrigada, Valéria. Muito obrigada, Hildiane. Obrigada a você. O programa de hoje teve a produção de Daniel Lamir e Mariana Reis, do Terral Coletivo, de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo, e de Iveson Henrique, estudante do curso de Rádio e TV, e também da professora
Ana Veloso na coordenação, ela que é do Departamento de Comunicação Social da UFPE, na apresentação Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, nos trabalhos técnicos, conosco hoje, muito obrigada, Chico Rocha, e nas redes sociais, Milena Oliveira e Daniel Lamy. Lembrando, se você souber de algum caso de abuso ou de exploração sexual, ligue para o Disque 100 ou procure um conselho tutelar mais próximo de sua casa. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, em parceria com o Núcleo de Rádio TV Universitária, Departamento de Sociologia, Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo. Lembrando que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima terça-feira. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema: estão barrando a produção de conhecimento no Brasil? Se deseja ver esse e todos os outros programas, é só acessar o link facebook.com/programa Fora da Curva ou então pela página da Marco Zero Conteúdo. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.